seja convosco. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Então é isso, Marcos 1, 7 diz assim, é João Batista falando aqui. Hoje é Nova Criação, parte 21. Nova Criação, parte 21. É a penúltima parte, tá? Quinta-feira nós terminamos isso aí. Marcos 1, versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar as correias da sandália. Ele se sentia indigno de desamarrar as sandálias do pé de Jesus. Uma vez eu fiquei pensando, mas o que isso tem a ver? Perguntei para o Senhor: Senhor, mas que humildade é essa de não se sentir digno de desamarrar a sandália do pé de Jesus? Você vê que a palavra de Deus, irmãos, ela é Espírito. Todo esse conteúdo veio como resposta disso aí. Na verdade, nós somos indignos de tentar ajudar o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que aconteceu quando aquele carro de boi balançou, porque na verdade Deus havia dito para Davi: olha, siga a palavra. E a palavra dizia que a arca devia ser carregada nos ombros dos levitas, naqueles varais, nunca ser tocado. E eles colocaram o carro de boi ali, fizeram de qualquer maneira. E quando a arca escorregou, Uzá foi lá e tentou ajudar, fazer a obra de Deus na carne, boa vontade. Irmãos, tem tanta gente morrendo espiritualmente, porque cheio de boas ideias. Deus não mandou falar, está falando, está aconselhando, Deus não mandou. Isso é problemático, irmãos, tem consequência. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus não mandou falar, não fala, porque você está entrando em terreno perigoso, é do livre-arbítrio. Muitas vezes nós queremos, queridos, ajudar o Senhor Jesus, e Ele diz: eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser servido. Ele quer obediência, mas Ele não quer obediência na carne. Em Lucas 24, 49, Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A obra de Deus é Espírito, não pode ser feita pela boa vontade, pelo esforço. Eu tenho que perdoar, então eu vou me esforçar, eu vou fazer o que eu posso, eu vou me segurar, eu não vou brigar. Isso é pecado, porque nós temos que nos voltar para Deus. Deus, eu estou em pecado, eu não consigo, causa perdida, sem ti eu não vou conseguir, mesmo que eu tente, eu não sou autossuficiente, eu não sou fonte, eu dependo completamente de ti, Pai. Está certo, eu quero mudar, mas eu não vou mudar na carne. Porque a mudança na carne, ela é um atraso de vida. Porque você pensa que melhorou e Deus nem trabalhou naquilo ainda. Você substituiu a verdadeira operação do Espírito naquela situação onde a graça é o remédio, diz Romanos 5:20. E substituiu aquilo por boa vontade, autocontrole. Mas eu digo autocontrole, não domínio próprio. Tem muita gente aí que diz: olha, cristão não pode brigar, então eu vou me segurar. Paz, querida, olha, que Deus te abençoe. Não foi gerado. A gente que nunca foi gerado de Deus, irmãos. E Deus abomina quando tentamos dar o melhor da nossa carne. Eu pensei, mas o fato de João Batista dobrar o joelho e tirar as sandálias do pé de Jesus é uma coisa boa. Não. Isso é intromissão. Alguém chegar no teu pé sem você mandar e vai tirando o sapato e vai lavando. Ei. Não é? Isso é intromissão. Tem muita gente, irmão, intrometido, tentando fazer as coisas sem primeiro receber a santidade. Tentar ajudá-lo pela lei. Tem gente que se coloca embaixo da lei e diz: eu tenho que fazer isso porque agora eu sou cristão, então a partir de hoje eu não vou mais fazer aquilo, a partir de hoje, olha, eu prometo, Deus, eu vou ir na frente do altar, e a partir de hoje eu sou... nunca mais, Senhor, te prometo, e chora.
Isso é abominação. Isso é tentar tirar as sandálias dos pés de Jesus. E outra coisa, queridos, além de tentar ajudá-lo na carne, nós podemos tirar outra coisa aqui, tentar conquistá-lo com boas obras. Eu vou tirar a sandália do pé de Jesus, então eu vou lavar os pés dele, ele vai ver as minhas obras, ele vai ficar tão admirado comigo porque eu sou uma boa pessoa. Boas obras. Além de tentar ajudar na carne, é uma loucura, a soberba, tentar ajudá-lo com boas obras. Esther capítulo 7, queridos. Vocês conhecem o livro de Esther? Fica antes de Jó, antes de Salmo. Esther capítulo 7. É interessante como esse Esther capítulo 7, versículos 7 e 8, tem uma conotação muito parecida com João Batista se dobrando aos pés de Jesus, tentando tirar a sandália, com o caso aqui. Vamos ver? Esther 7, versículos 7 e 8. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ela já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete de vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Está entendendo? Ele estava com o rosto ali. Veja como bate com a questão do João Batista. E ele achou aquilo uma irreverência total. Já que o rei tinha decidido, como é que você vai forçar a rainha? E chorando aos pés dela, não deixa que ele me mate. Ele falou, ei, você está querendo forçar a rainha, tocar no corpo da rainha aqui na minha presença, estuprar ela? Ele ficou furioso. Aquilo foi a gota d'água. Quem é o rei? É Jesus. Quem é a rainha? Quem é a igreja? Quantos, pastor? Não, pastor, o senhor vai orar por mim, eu tenho que receber essa bênção, senão eu vou desviar, pastor. O senhor tem que jejuar por mim, eu quero... Sabe, isso é forçar o esquema. As coisas de Deus não é por força nem por violência. A gente não pode decidir por Deus, irmãos, as coisas de Deus. A gente tem que ser, como Jesus diz em João 5,19. Eu não falo nada, não faço nada, se o Pai não me mostrar, não me falar. Precisamos ter essa serenidade de entender que a obra de Deus é Espírito. Precisamos crescer e amadurecer, irmãos. Porque não é porque tudo se fez novo, de 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo, agora já temos condição. Queridos, olha só. Tudo se fez novo como um bebê. A Bíblia diz, sendo de novo gerados pelo leitinho. Tudo se fez novo, mas não é maduro. Se fez novo, mas é o início de um processo. Se fez novo, mas não se fez completo. Então nós temos agora, que trabalhar essa questão espiritual. Porque durante muito tempo nós andamos na nossa mente, nossas ideias, nossa boa vontade. Isso tem sido nossa ruína. A Bíblia diz, maldito o homem que faz o seu braço. É lá em Jeremias 17, 4, 5, 6, 7. Maldito o homem que faz o seu braço. Maldito o homem que confia no homem. O que significa maldito o homem que confia no homem? A gente não pode confiar em ninguém? Não é isso que está dizendo. Eu não devo confiar em ninguém como fonte de inspiração. Na verdade, Deus pode estar falando através daquela pessoa, ou não. Eu tenho que filtrar, orar, 2 ou 3 confirmações. Isso que eu quero te dizer. O homem, esse versículo tem muito mais a ver com o meu braço do que confiar no homem a outra pessoa. Quando diz maldito o homem confia no homem a parte de Deus, é quando eu tenho autoconfiança. Quando eu me volto para eu sou capaz de resolver isso. Tem muita gente, irmão, se esforçando, estressada, cansada, porque está tentando fazer a vida cristã funcionar. Mas a sarça ardia não se consumia. Por quê? Porque o fogo colocado ali era por Deus, não é verdade? Se dobrar diante de Jesus, confiar na sua consagração. Nossas lágrimas não nos faz merecedores. É o sangue que nos faz merecedores. Você pode se consagrar, mas até as lágrimas precisam do perdão de Jesus. Eu já chorei, agora Deus... Sabe por que Deus me abençoou? Porque eu chorei. Não. Deus te abençoou porque Jesus lá na cruz derramou o seu sangue. As tuas lágrimas não te fazem merecedor. Se você confia nas tuas lágrimas, você está confiando em você mesmo. Até as nossas lágrimas são um pouco egoístas e orgulhosas às vezes. Não confie nem nas tuas lágrimas. Eu acho que é Moody que dizia que depois que ele chorava, ele se sentia perdoado e o tal. Aí ele dizia, puxa, fico soberbo logo depois que me humilhei. Mateus 22, 12. A nossa carne, ela tem essa tendência. Cuidado, queridos, para não pensar que você está confiando no Senhor e está confiando no teu esforço e boa vontade.
Cuidado para não pensar que está falando no Espírito e está falando o que você acha, o que a tua cabeça acha coerente. Porque muitas vezes, irmão, nós analisamos as coisas assim. É lucrativo? Tem bom senso? Você acha que se Abraão consultasse Sara e dissesse, olha, Deus falou para nós matar nosso filho, não prenda ele. Tem bom senso isso? Tem coerência? As coisas de Deus, irmãos, muitas vezes é o contrário daquilo que a gente acha bom senso. Não é que as coisas de Deus não são bom senso, são acima ainda. As coisas de Deus são acima. Então às vezes Deus pede coisas para nós, dizemos, mas isso não faz sentido, mas eu não estou sentindo. Não importa se está sentindo, não importa se faz sentido. Deus, Ele trabalha numa esfera muito maior do que a nossa mente finita. Precisamos entender isso. Então, mostrar arrependimento sem o sangue primeiro. Entrando pelo Santíssimo, Hebreus 10:19, pelo sangue. Então tem gente que quer conquistar Deus pelo arrependimento. Ah, Deus, você sabe que eu não sou nada. Eu sou pó, eu sou um velho. Ah, Senhor, eu sou o pior. E se humilha lá, aquela falsa humildade. Não é verdade? João 13:8. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Interessante, né? João Batista disse que não era digno de lavar os pés de Jesus, de tirar a sandália dos pés. E aqui Pedro disse, você não vai lavar meu pé. Ele diz, olha, se eu não te servir primeiro, não fizer uma obra em você, dentro de você, você não vai ser capaz de me servir, não. Irmãos, é preciso muito trabalhar da graça, queridos, para que nós começamos a dar os primeiros frutos. Esse é um processo muito longo. Nós não podemos pensar que aceitamos Jesus, recebemos Jesus, no outro dia já estamos no Espírito. Queridos, isso é um processo que requer muita perseverança. Não pense que de uma hora para outra você vai... Não, pastor, é muito simples. Cuidado com quem diz que é muito simples, tá? Porque as coisas espirituais são um processo grande. Filipenses 3:3. Que o que Deus quer é que você confie nele, mas não confie na sua carne. Confie nele, em Filipenses 3:3, mas não confie na sua carne. Senhor, eu quero te dar mais lugar no meu coração. Diga para ele. É um processo diário pela graça. Não é uma questão de ter muita fé, mas sim a qualidade da fé, ou seja, em quem você põe a tua fé. Muitas pessoas têm autofé, e tem outras pessoas que têm fé na fé do pastor. Ah, ele vai orar, ele foi para o monte, ele vai pôr a mão na minha cabeça, e quando ele pôr, tudo vai acontecer. Então é fé na fé do pastor. Isso é idolatria. Cuidado. Fé na fé do pastor ou autofé. Tem gente que confia em si mesmo. Não ser digno de ajudá-lo. Tem muita gente petulante querendo fazer a obra de Deus a torto e a direito. Vamos fazer o culto do sorvete e vamos ganhar um monte de gente para Jesus. Deus não quer criatividade, Ele quer o temor do Senhor. As coisas dele não é feita como eu acho, como eu quero, quando eu quero, mas eu tenho que estar no Espírito, não é verdade, irmãos? Tem muita gente aí fazendo a obra de Deus, irmãos. Aí coloca uma prancha de surf. É o cara lá de cima. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. As coisas de Deus são santas, irmãos, são separadas. Eles olham, quando vocês entrarem na terra, não imitem o costume daquele povo e não façam sacrifício onde eles fazem sacrifício, mas eu te mostrarei porque vocês vão fazer sacrifício do meu jeito e de um lugar separado. As minhas coisas são separadas. As coisas de Deus não são misturadas, irmãos. Quando a gente pensa que está ganhando pessoas para Cristo, né? E estamos ganhando pessoas para uma denominação misturada. O povo está sendo enganado. As coisas de Deus, a primeira coisa que Ele quer, diz lá 2 Coríntios capítulo 6, é que você abra mão do mundanismo. Para que Ele comece a falar com você, tem que haver no teu coração essa disposição. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Em Apocalipse 18:4 diz, olha, cuidado, as pragas vão cair sobre a Babilônia. Se você estiver lá no meio, você é cúmplice. Jesus vem e pega você vendo Big Brother, pega vendo você vendo a Hebe Camargo falando, que gracinha, tudo é maravilhoso, isso não tem mal nenhum. Você já pensou, queridos? Tem cristão que não sabe o perigo que está correndo, porque a qualquer momento teu coração para. Ou a qualquer momento Jesus vem nas nuvens e nos pega sujos.
Você sabe que quando Abraão queria um filho, queria para o seu filho uma esposa, ele não pegou uma esposa do mundo. Falou, ó, Eliezer, vai lá no meio do povo de Deus e busca uma santa mulher de Deus para o meu filho. Isso significa o quê? Que Jesus não vai ter uma esposa mundana. O Pai vai dar para ele só os santos. Os mundanos não vai ser para Jesus. Jesus não vai ter uma esposa misturada. Tem gente que pensa, não, Deus é bom, no final ele perdoa todo mundo. Tem muita gente enganada, irmãos. Deus vai vomitar o morto. Nós precisamos pedir, Deus me ajude a ser alguém com muita reverência e santo temor. Porque João Batista disse, eu não vou começar com boas obras, eu não vou começar com bons sentimentos e fazendo a obra para ele, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Isaías 64:6. Eu não sou digno de dobrar-me e tirar as suas sandálias. E o que significa isso? Começar pela obra, começar pelas boas obras, começar pelos bons sentimentos. Olha, Jesus, como eu te amo. Gente que nunca foi gerada de Deus ainda, nunca recebeu o fruto do amor, está amando a Deus na carne. Oh Deus, como eu te adoro. Sabe, adora nada, sai da igreja, ama o mundo e o pecado, faz tudo o contrário. Deus não suporta mundanismo misturado com adoração. Aí chega na igreja, Senhor, tu sabes que eu te amo tanto, meu Deus. Está tentando tirar as sandálias dos pés de Jesus, está tentando conquistá-lo com bons sentimentos. Irmãos, tudo está para ser feito desde a queda. Não é bons sentimentos para ele, é receber os bons sentimentos dele. Tá certo? Tem gente querendo conquistar Jesus com lágrimas e com boas obras. Isso é fogo estranho. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito significa dependendo do espírito, e em verdade é uma vida lá fora que condiz, ou pelo menos está se arrependendo, se cobrindo com sangue. Porque, irmãos, Deus não tem só perdão, Deus tem poder para nós sairmos aos poucos do pecado. Nós não podemos apenas dizer, me perdoa, mas dizer, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe nessa área, eu não me conformo, eu não quero continuar assim, arranca isso da minha vida, arranca essa erva daninha. Tentando mostrar arrependimento para Deus, confiando nos seus próprios sentimentos e obras. Você não imagina quantas pessoas... Eu me lembro um livro que eu li, que o pastor, o filho dele morreu, foi enterrado, e ele no cemitério, ele levantou a mão para cima e falou assim, é assim que o Senhor me paga, Deus? É assim, é? Por tudo que eu te fiz. Então, ele estava confiando nas suas obras. Ele estava achando que o que ele fez para Deus merecia agora que Deus intervir. E talvez Deus não pôde intervir justamente porque ele estava confiando nas suas obras e não em Cristo. Porque, irmãos, é impossível você confiar nas suas obras e em Cristo ao mesmo tempo. Ou você confia na justiça de Deus, ou você tenta estabelecer a tua justiça. Não tem como. Ou você depende de Cristo para chegar diante de Deus, ou você tenta ser bonzinho. Isso é uma coisa ou é outra, não tem os dois juntos. É impossível você confiar em Cristo e confiar em você também. Ó Senhor, tu sabes, Senhor, eu estou me dedicando, o Senhor está vendo. Olha, Senhor, eu subi um monte lá, eu estou com a garganta seca. Isso é abominação para Deus. Quando jejuar, não conta para ninguém. A nova criação. Quantas pessoas que ao invés de dar o seu coração para Jesus, estão como Marta trabalhando para Jesus. Estão mais empolgados com trabalhar para Jesus do que ser trabalhado por Jesus. Eu te digo, quanto da tua oração, queridos? Se você espremer a tua oração, que nem se espreme uma laranja. Quando a tua oração é só petição, é só, sei lá o que, queixas. Quando a tua oração tem o teu coração apresentado, Senhor, muda isso, transforma dessa maneira. Quanto da tua oração é isso que Deus mais se deleita, que é o trabalhar profundo da graça no coração diário. Todos os dias Deus quer trabalhar no nosso coração. Cada dia que Deus não trabalha no nosso coração, nós pioramos um pouco, nos tornamos mais frios, mais insensíveis, mais cegos. Esse é um Deus estranho. Queridos, eu pergunto para você aqui nesta manhã, será que você pode dizer como João Batista? Eis aí aquele que eu não sou digno de me abaixar. Eu vou ajudar a obra de Deus. A obra de Deus está precisando, então eu vou fazer a obra de Deus, porque sabe como é, né? Se você não estiver fazendo no Espírito, fogo estranho. Eu vou tentar
fazer boas obras. Não, eu vou jejuar e depois eu vou olhar para Deus com aquela cara de coitado e dizer, está vendo, Deus? Eu até sem comer, você não vai me abençoar, não? É? E Deus fala assim, você está confiando no teu jejum e não confiando no sangue do meu filho, o que é que eu acho? Você deve jejuar, mas nunca confie no teu jejum. Oh, Deus, cantei tanto essa noite que estou até rouco e o Senhor não ouve a minha oração. Está vendo? Ó Senhor, você viu como eu corri essa semana, olha, nem almocei direito, nem dormi, olha quantas pessoas que eu impus a mão, que eu atendi, olha, eu nem almocei para ficar atendendo o telefone. É? Isso está assim na igreja, ó. São pessoas enganadas pelo diabo, são pessoas que estão tentando trabalhar para o Senhor além do que aquilo que o Senhor já gerou no coração deles. Estão confiando nas suas obras. E a Bíblia diz que, por que Israel não entrou na terra prometida? Por quê? Vamos ver lá? Romanos 9, do 30 ao 32. Romanos 9, do 30 ao 32. Por que eles perderam? Olha como está isso na Bíblia The Message. Como eles perderam o ponto, porque ao invés de confiarem em Deus, tomaram para si. Estavam tão absorvidos no que eles mesmos estavam fazendo e tão absorvidos com a obra de Deus que não notaram Deus bem à sua frente, com uma imensa rocha no meio do caminho. Eles tropeçaram nele. Você sabia que até mesmo a obra de Deus, se nós não vigiarmos, acaba sendo um empecilho entre nós e Deus? Tem gente que está tão envolvida com a obra de Deus que não tem mais nem tempo de ser trabalhado mais. Quando aceitou Jesus, se humilhava, mas agora não precisa, porque quem tem que se humilhar é aquele pecador lá, o novo convertido. Quando eu paro de me humilhar, eu começo a perder a visão. Olha só, tentar receber a aprovação divina pelas suas obras pessoais ou pelas obras de Cristo. Filipenses 3,9 Paulo dizia, que eu tenho justiça nenhuma para apresentar a Deus como merecimento diante dele, mas eu apresento a Cristo como minha justiça. Filipenses 3,9. Eu vou ler Romanos 9, do 30 ao 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Irmãos, quando tentamos acrescentar algo ao testamento, adulterar um testamento, quando tentamos acrescentar algo ou tirar algo do testamento, nós invalidamos o testamento. Entende? Um testamento ele não pode ser adulterado. Para ele ter valor, ele não pode ser mexido. Como o morto escreveu e deixou ali, tem que ser daquele jeito. Se tiver alguma coisa acrescentada, isso é crime. Alterar o testamento é crime. E o testamento diz que nós somos salvos pela graça através da fé. E quando tentamos acrescentar algo à fé, nós perdemos o testamento. Perdemos a salvação sem... Olha, isso é um perigo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 10. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 10. Cuidado, queridos, para não se gloriar em nada a não ser no Senhor. Não se glorie diante do Senhor, se glorie no Senhor. Depois de fazer estudo, dizeis, somos servos inúteis, só fizemos o que devia ter sido feito. Nunca se empolgue achando que você está sendo ouvido por Deus porque você é melhor que os outros. Oh, Deus, não sou como aquele pecador, eu oro, eu jejuo. Oh, vou na igreja até resfriado, Deus, o Senhor está vendo? Olha como eu sou dedicado, nem dormi essa noite. Isso aí fede diante de Deus. Porque estou trocando o sangue de Jesus pelas boas obras. Gálatas 1, versículos 6 a 8. Até o 10. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha só que tem outro evangelho, hein, moço? Qual que é esse outro evangelho? Tentar ser aceito por obras ou se misturar com o mundo, ser morno e mundano e dizer, Deus não quer tudo isso não. Isso é outro evangelho, né? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, amaldiçoado. Veja só. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, veja, que vá além, acrescentar, olha, você tem que ser salvo, só café não vai adiantar, tem que também ser do nosso clube, e tem que, não pode fazer isso, e tem que fazer aquilo, e o pastor tem uma visão, e tem que ser assim, e tem que ser assado, e tem que, não pode isso, não... E aí começa a criar uma cerquinha e um muro de pode e não pode, dizendo que se você fizer aquilo, você perde a salvação. Esse é outro evangelho. Porque a Bíblia diz assim, que o cabelo da mulher é honra. Que a mulher deixar cabelo crescido, isso é honroso. Mas não diz que se cortar a ponta do cabelo, perde a salvação. E aí ele diz, não, mas se você cortou a ponta do cabelo, o anjo vem e você não sobe. Aonde que está na Bíblia? E aí começa a acrescentar, né? Calça comprida. Eu acho mais bonita a mulher com vestido, claro. Mas usar calça comprida não perde a salvação. Claro que tem calça comprida que é um atentado ao pudor. Também tem saia que é. Então, na verdade, o que nós temos que ver aí não é a roupa, é a sensualidade. Porque tem mulher que está com a roupa escondendo do corpo, mas a sensualidade está lá, que está um vulcão lá. Então, o que Deus quer é sinceridade, meu irmão. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia. As nossas lágrimas não nos fazem merecedor. Cuidado a hora que você se consagrar e o diabo dizer, agora que você jejuou, Deus vai te ouvir. Agora que você chorou bastante, Deus vai te perdoar. Agora que você fez essa boa obra e tal, agora Deus vai te ouvir. Cuidado, depois que fazer tudo, diga, não, Deus só vai me ouvir por causa do sangue de Jesus. Eu não vou acrescentar nada no testamento. Jesus é meu merecimento, o Espírito Santo é minha capacidade. Peça para o Senhor nessa manhã, dizer, Deus me livra. Eu preciso crescer, mas eu preciso crescer no Espírito. Eu não quero crescer na boa vontade, no esforço próprio. Eu não quero acrescentar, eu tenho que parar de fumar, porque eu sou cristão, então, aí ele para de fumar, aí o que acontece quando ele para de fumar? Porque eu parei, porque você não para. Aí ele começa a se gloriar aqui. Tudo que eu faço, que Deus não gera, eu começo a cobrar dos outros, porque eu não fui gerado. Eu fico me gloriando. Não é verdade? Isso é um retrocesso, parece um avanço, mas isso se torna uma pessoa chata. Porque eu parei, você não para. Você vai para o inferno, tá vendo? Agora, quando Deus me liberta, eu sinto a minha fraqueza, a minha miséria, eu me compadeço dos outros. Naquilo que Deus trabalhou, eu tenho compaixão do outro. Mas aquilo que eu consigo pelo meu esforço, só serve para soberba. Aí a pessoa diz, eu parei, você não para, porque você não quer, você não tem força de vontade, porque você fica aí, você vai para o inferno desse jeito e tal. É um tipo de pessoa goteira. É aquele tipo de pessoa que melhora piorando, né? Ele melhora e fica mais parecido com o capeta, né? Acusando todo mundo, julgando todo mundo. Tem gente que melhora tanto depois que vai para a igreja. Tem cada vez mais chato, ranzinza, implicante, xarope, metido, intrometido, fofoqueiro. E diz, olha, eu cresci espiritualmente. Cresceu? Se diminuiu. Porque nós precisamos que estar cada vez mais dependentes do Senhor, tementes, humildes, quebrantados, amorosos. Não é verdade, irmão? Apreciar as pessoas. Já viu isso em dia, irmãos? Alguém apreciar outro? Ninguém aprecia ninguém. Só fica ruins suspeitos. A Bíblia diz que nós devemos apreciar o nosso irmão. Sabe por quê, irmãos? Até a Joyce falou uma coisa interessante, Joyce Maia. O olho não pode cobiçar o anel no dedo. Ele só pode apreciar. Porque se o olho falar, está tão bonito esse anel no dedo, eu queria tanto, e colocar o anel aqui, fura o olho. Porque o olho não foi feito para o anel. O olho só pode contemplar o anel e achar bonito. Existem dons na vida do teu irmão que você nunca vai ter. Não adianta querer cobiçar, nem competir, nem julgar. Cada um tem um dom. Você não pode, se não apreciar. Você não pode, aprecie as pessoas. Comece a ver coisas boas que Deus já gerou na vida das pessoas. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem algum dom que Deus deu, né? E aí a gente sempre está vendo o pior, né? Sempre procurando o pior. Não, alguma coisa podre tem aí. Tem alguma coisa muito errado está aí. Por que a gente não pode dizer, Senhor, abre meus olhos para me ver aquilo que o Senhor está fazendo, né?
Apreciar as pessoas, queridos, vai fazer muito bem. Sabe, quase ninguém elogia ninguém. O sucesso do outro parece ameaça. Vai alguém ali, louva. Já viu alguém chegar assim, oh, puxa, o louvor teu fluiu, falando bem. Não tem ninguém que faz isso, irmãos. O outro prega, puxa, que benção, Deus operou, olha, Deus falou comigo através disso. O pregador nem quer ouvir, puxa, se eu estivesse lá, eu pregava melhor. E nem parece que fica no banco só julgando os erros do pregador, sabe? E não consegue apreciar Deus na vida do outro. Não consegue. Já viu, irmãos, como é difícil? Às vezes no bar tem mais apreciação do que na igreja. No bar, não, eu te pago aqui e tal. Tem mais amizade, às vezes, num bar. Mais companheirismo. Não é verdade, irmãos? No bar ali, não, por minha conta, senta aí e tal. É claro que é um diabo. Não estou querendo elogiar o bar agora, irmão. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas às vezes dá mais camaradagem, amizade. Escuta, por que a pessoa vai no bar? Porque ele começa a falar e todo mundo escuta. Na igreja ninguém quer escutar ninguém. Às vezes o bar é mais terapêutico para algumas pessoas do que a igreja. Porque chega na igreja, não pode sentar assim. Bêbado, não pode ser. Então o cara vai, lá no bar eu posso tudo. Aqui na igreja eu sou, entendeu? Não é um ambiente propício. Claro que não podemos deixar o bêbado fazer o que ele quiser, né? Mas a questão toda é que muitas vezes nós não temos apreciado os outros. Não temos estimulado, incentivado, encorajado ninguém. Semana passada, quem que você encorajou? Para quem que você disse uma palavra de encorajamento? Porque uma coisa, irmão, é você achar maravilhoso o que a pessoa fez. Outra coisa é você falar. A pessoa não é divina, ela não vai saber. Se a Beth cantar ali e falar, puxa, fluiu, olha, até aquela dor na coluna saiu. Mas se eu não falar para a Beth, ela nunca vai saber. Nunca. E às vezes aquilo pode ajudar tanto e a gente não fala. Mas se a Beth pisar no tomate, aí sim. Você notou, irmão, que notícia boa não dá ibope no jornal nem na televisão? Mas notícia ruim, isso é mundanismo. Você sabia que mundanismo é você não apreciar o teu irmão, não encorajar o seu irmão, e sempre ver defeito do teu irmão, e sempre estar julgando o seu irmão, criticando o seu irmão, e sempre esperando o pior do teu irmão? Isso é mundanismo. E tem muitas igrejas aí que espirituais, mas só pegam o microfone para julgar os outros, falar que só lá Deus opera, que só eles são os tais. Isso é mundanismo. Porque deve haver uma cooperação no corpo, nós devemos nos encorajar. Nós devemos, irmãos, estar ajudando aquele que está mais fraco, fortalecer. Como falta encorajamento, como falta palavras de carinho, como falta palavras de ânimo, como falta alguém que senta e escuta, e você fala o que você quiser e a pessoa não julga, ela só te escuta. Isso é pecado, não quero saber, eu só quero que você me escute. Só me escute, deixa eu falar, deixa eu desabafar. Eu não quero conselho, eu só quero que você me escute. E isso, irmãos, as pessoas pagam caro para ficar meia hora lá no psicólogo, porque isso sara. Às vezes só a pessoa falar, compartilhar o fardo já diminui um pouco o peso. E a gente não deixa ninguém falar. Não, mas sabe o que diz aquele versículo? A pessoa não quer saber de versículo. Ela só quer que você escute ela um pouquinho. Não, isso aí, isso é do demônio. Assim, demônio. Nós precisamos pedir para o Senhor, Pai, eu não quero desatar as sandálias dos seus pés. Eu quero ser trabalhado, Senhor, para ser gente boa. Como falta gente boa nas igrejas, irmão? Aquela cara amassada que parece um bulldog. Aquela pessoa, sabe? O menininho falou, pai, aquele bulldog é crente porque ele é bem brabo. Acho que ele é crente. Porque crente é visto como o chatonildo, o serião, sabe? Aquela pessoa braba, aquela pessoa que pecado, sabe? De plantão ali. Mas Jesus era tão agradável, não que ele concordasse com o pecado, mas ele sabia lidar com o pecado, e dar tempo para o pecador se arrepender. Olha que Judas roubava da bolsa de Jesus, Jesus sabia disso. Não é verdade que ele sabia? Mas ele não ficava todo dia goteirando na cabeça de Judas, Judas, sai para o inferno, sai para o inferno. Ô miserável, uma outra vez, olha do homem que está traindo o filho. Ele dava umas dicas aqui e ali, mas suave. E tem gente que é, sabe, é cajadada, a ovelha tá com a pele sangrando, encajadada, chega perto, é cajadada. Calma, sabe, as pessoas precisam de incentivo, de estímulo. Não é que você concorde com os erros dela, mas todo mundo, ninguém suporta, irmãos. Alguém que só fica criticando, vai ficar sozinho.
A pessoa que só fica criticando todo mundo, ela vai ficar sozinha, porque ninguém suporta. É como diz, né? Quando eu canto louvores a mim, ninguém pede bis, né? É verdade, meus irmãos. Ninguém quer saber. Porque ninguém quer saber. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem, sabe, ser importante para alguém, ser valorizada por alguém. Que Deus ajude nesta manhã, Nova Criação, parte 21. Que nós possamos entender que Deus quer gerar muitas coisas boas que está faltando. Não espere que as pessoas te compreendam, compreendam elas, fazei primeiro elas, né? Se ninguém desbravar, se ninguém começar, como é que o outro vai fazer? Ah, mas ninguém me telefona, telefona você. Ah, mas ninguém me escuta, comece por você a escutar as pessoas. E se você começar a escutá-las, daqui a pouco elas vão te escutar também. Você acha que alguém vai te escutar se você não escuta ela? Mas não vai mesmo. Antes de você conseguir que a pessoa te escute, você vai ter que escutar ela. Tratar ela com carinho. Aí eu desço da manhã de jejum, da manhã das primícias, domingo, e alguns irmãos não vieram da manhã das primícias, estou lá no cafezão lá. Aí eu, sem cumprimento. O irmão que veio na manhã das primícias, eu abraço. Que foi? Tá. Entende? Como é que eu vou conquistar uma pessoa se eu estou desprezando ela? Né? Certo. Irmão, nós precisamos aprender a investir nas pessoas. Invista em relacionamento, aprofunde relacionamento, invista em pessoas, nada agrada mais a Deus. Agora, pela graça, tá? Não vai ser hipócrita não. Sabe, tem pessoa que ela é falsa. Sabe, ela quer ser legal, mas até o sorriso, o abraço, não é gerado pelo Espírito. É horrível isso, quando o elogio é falso, beijinho, sabe, até encosta assim o rosto e nem beijo, sabe? É falso. Senhor, eu quero ser verdadeiro, gerado do alto. Que o amor não seja fingido, né, irmãos? Vamos orar? Peça para o Senhor nessa manhã, diga: Senhor, eu não quero estar fazendo as coisas do meu jeito, na carne, mas eu quero muita mudança, Pai, muita mudança. Eu quero ser aquele que encoraja, que anima, não é ficar, como se diz, lisonjeando os outros, não é isso. Aquele que lisonjeia o irmão, puxa uma rede, os pés dele. Mas um elogio no Espírito é muito bom. É muito bom um ânimo, uma palavra de ânimo. Às vezes o irmão chega na igreja e está batido. Sabe, ele está batido, ele está quase entrando em depressão. E ninguém chega e conversa com ele. Sabe, Senhor, me dá olhos sensíveis para perceber quem está mal. Porque às vezes o irmão está sorrindo, mas ele está quase entrando em depressão. E ninguém vê. Ninguém entra nessa brecha, ninguém se importa. Cada um só pensa em si mesmo, sabe? Cada um só pensa em ser ouvido e ser abençoado. Mas ninguém olha para você, puxa, aquela pessoa está precisando de uma palavra, está precisando que eu sente com ela, escute ela. Comece a fazer isso para você ver no Espírito. Comece a ouvir as pessoas. Comece, irmãos, como diz a Bíblia, sarar o quebrantado, consolar o aflito. Então venha e me argue para ver se eu não vou te ouvir. Porque o que Deus quer é que gerar gente boa, irmãos. O que Deus quer gerar é pessoas que se importam com as outras, que ajudem os outros. Ninguém pode ser uma ilha, só vir na igreja para trabalhar para Deus e receber a bênção. Pelo amor de Deus. Isso aí não é cristianismo, isso é religião. Que Deus nos ajude a ser gerado do alto, amém? Peça para o Senhor isso. Pai, nessa manhã, nós queremos te pedir que nos ajude a nós não começarmos pelas boas obras, pelos bons sentimentos. Muitas vezes, Pai, queremos dar saltos e queremos ser aquilo que nós não somos ainda. Tentamos produzir, Pai, um desempenho pelo esforço, não pela fé. Pai, nós queremos ganhar do Senhor e pedir todos os dias que o Senhor faça obra profunda em nossos corações, Pai, para que aquilo que saia de nós seja o fruto do Espírito, algo genuíno, algo verdadeiro, algo sincero, algo do Senhor, Pai. Que nós possamos ser esse tipo de gente que o Senhor está gerando no meio da igreja, Pai. Pessoas da mais alta confiança do Senhor. Pessoas amadurecidas, Pai, maduras. Pessoas que têm uma palavra alcançada, uma profecia, uma revelação, um cântico. Pessoas que têm um abraço, um sorriso, uma visita, um presente, seja o que for, Pai. Tudo no Espírito. Pessoas que tenham sempre uma coisa boa para passar para aquele que está quase desanimando, quase desistindo, desmotivado, desanimado. Oh, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está... E de repente, Senhor,
o Senhor quer nos usar para dizer para essas pessoas que o Senhor está vendo elas, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos esses canais verdadeiros que têm uma palavra alcançado o abatido, Senhor. Pessoas que olham além do seu umbigo, além dos seus problemas, e olham para os outros, como José na prisão, Pai, que mesmo estando preso injustamente, ainda conseguiu investir em outros dois, e por causa disso ele saiu daquela prisão, porque a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Então, Senhor, nos ajude a investir nas pessoas segundo aquilo que nós já conseguimos, a sermos pessoas agradáveis, amorosas, sábios no falar, no ouvir, não se irando, não maltratando ninguém, sendo sinceros, inculpáveis, como luz no meio deste mundo. Nos ajuda, Pai. Esse tipo de gente é raro e é precioso para o Senhor e para a igreja. Em nome de Jesus, amém? Amém.